Neste vídeo vamos então recordar alguns conceitos que têm a ver com os modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Temos então aqui, em primeiro lugar, que recordar o que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Depois, dentro do modelo TCP/IP, vamos analisar a camada de rede, a camada de transporte e vamos ver como é que funciona o seu roteamento. Numa próxima apresentação, faremos então uma abordagem do endereçamento, importantíssimo para quem configura redes. Vamos então passar para o nosso, os nossos modelos OSI e modelo TCP/IP. Basicamente, o modelo OSI é um modelo de referência, ou seja, é um conjunto de especificações que nos permitem definir que tipo de funcionalidades, ou seja, camadas, é que um sistema de comunicação deve ter. Eh, Não é obrigatório que os protocolos que existem na prática sigam esse modelo, embora o tenham que usar como referência, não é? Eh, para se tornarem, digamos, protocolos standard. Ou seja, o TCP/IP foi um protocolo que nasceu numa altura em que o modelo OSI ainda não estava perfeitamente definido e foi sendo construído por camadas, não é? Aos poucos, e este protocolo, que é o mais utilizado hoje em dia, ou seja, que será o modelo de referência propriamente dito na prática, acaba por encaixar em parte no modelo de referência que é o modelo OSI. Isso, sobretudo, nas camadas de transporte, não é? E nas camadas de, como vocês podem ver aqui, não é? Na camada de transporte, na camada de rede, que no caso do modelo TCP/IP se chama internet, e daí nós hoje em dia termos aquilo que se chama internet para comunicar, e que toda a gente adotou este termo como para designar a rede que existe a nível mundial, não é? E depois nas camadas mais baixo também existe uma correspondência, não é? Que se vocês repararem, temos então a ligação à rede, corresponde à camada de acesso à rede, e a camada física também corresponde à camada física, embora no caso do TCP/IP isto seja considerada uma única camada, ok? Portanto, isto é uma única camada, portanto, eh, basicamente então, aquilo que nós temos então é, digamos, esta camada pode ser subdividida em duas camadas, eh, como vocês podem ver nesta apresentação. Vamos então passar ao ecrã seguinte e vamos pensar então, começar por falar da camada internet, ou seja, não nos vamos esquecer, portanto estamos a falar desta camada aqui. Ok? Então, na camada interna, a principal função desta camada é implementar o endereçamento que depois iremos explorar na próxima aula. E basicamente, então, aquilo que nós temos a nível TCP/IP é um endereço que é composto por duas partes. Essas partes que é o endereço de rede, não é? E o endereço do dispositivo. Portanto, temos dois endereços. Eh, e basicamente com isto nós conseguimos então enviar qualquer informação para uma determinada rede. Mais tarde veremos como é que isso é possível ser efetuado, mas digamos, em termos de informação lógica, aquilo que eu preciso então é saber qual é a rede, qual é o dispositivo dentro da rede para conseguir enviar uma informação para esse dispositivo. Temos então aqui um exemplo de como é que isto poderá ser efetuado. Então temos aqui, neste caso, três redes que estão interligadas por routers, ok? Portanto, se vocês repararem, nós temos então aqui estes dispositivozinhos que são os routers, não é? Reparem que os routers têm ligações, neste caso, cada um deles tem uma ligação a duas redes, não é? Este router liga a esta rede aqui e liga a esta rede aqui, certo? Ok? A mesma coisa com este. E, portanto, aquilo que acontece então é que cada computador está dentro da sua rede. Onde é que estão aqui os interesses da rede? Neste caso, isto vamos explorar na próxima aula, mas neste caso eu vejo que eu tenho aqui a rede 192.168.9, não é? E deem aspas aqui, portanto, estes computadores estão na mesma rede, que geralmente quando nós queremos representar a rede,
utilizamos esta nomenclatura, ou seja, substituímos o número de dispositivo por 0 e pomos barra 24 para definir que a nossa máscara são 24 bits a 1. Ok? Da mesma maneira que vocês verificam então aqui que a rede deste computador está aqui identificada e o dispositivo então será o dispositivo 11, não é? Da mesma maneira que isto é o dispositivo 11, mas de outra rede, não é? Portanto, embora haja aqui dispositivos com o mesmo número, na realidade estão em redes diferentes e assim não há conflito. Pronto, temos então aqui a função de encaminhamento da camada de internet é efetuada então por dispositivos específicos, que são os routers, está bem? Portanto, vocês aqui têm então estes dispositivos que são responsáveis por fazer o roteamento. Basicamente, aquilo que acontece então é que estes dispositivos vão verificar se existem, por exemplo, pacotes cuja origem seja nesta rede e cujo destino seja nesta. Se existirem, então estes dispositivos irão encaminhar o pacote para a respectiva rede. Por exemplo, se eu quiser enviar um pacote aqui deste computador para este, ok? Aquilo que vai acontecer então é que este computador vai enviar para esta rede o pacote, o router vai detectar que o pacote é com destino àquela rede e ele sabe qual é, que essa rede ele pode aceder através deste, deste, desta linha, não é? Que está aqui, ok? E portanto vai passar para esta e por sua vez esta rede vai acontecer exatamente o mesmo. Quando este router conseguir perceber que o destino é esta rede, vai pegar no pacote e enviá-lo para aqui. E, portanto, a função de roteamento consiste precisamente em, eh, digamos, através da camada de internet, da informação disponibilizada para a camada de internet, saber para onde é que eu tenho que enviar os pacotes. Ora bem, o pacote ao nível da camada de internet tem este aspecto que vocês veem aqui. Portanto, estes são os pacotes. Onde é que vão os dados? Neste campo que está aqui, que vocês podem ver, no campo de dados. Está aqui, ok? Tudo o resto são campos de controle e que têm a ver com o protocolo de comunicação, nomeadamente o endereço origem, neste caso estamos a falar de IPv4, não é? Portanto, 32 bits, e o endereço destino, ok? Depois, dentro do cabeçalho do pacote, temos um conjunto de bits que tem diversas informações, que vão desde a verificação de erros, não é? Bits de estado, TTL, que é o time to live, ou seja, o tempo de duração do pacote, e por aí fora. Portanto, tem aqui então diversas opções. Do ponto de vista funcional, aquilo que nos interessa são os dados, que é a informação que nós queremos enviar, e o endereço. E o endereço de origem e o endereço destino. Ok? Seguindo então para o seguinte, aquilo que nós poderemos ver é que no protocolo, digamos neste pacote então anterior, aquilo que nós vamos ter então é que, por exemplo, a nível de verificação de erros, ou seja, este campo aqui, este campo aqui, é basicamente aquilo que nós vamos ter então é um código CRC, não é? O endereço IP de origem, que é o endereço IP do transmissor, o endereço IP de destino, que é o endereço IP do receptor, e depois teremos várias opções determinadas pelo transmissor, relativas à operação de teste, segurança, de encaminhamento, etc. E dados, naturalmente. Ora bem, onde é que encaixa então aqui a camada de internet? Dentro dos protocolos que nós podemos designar de TCP e IP, não é? Na realidade, o TCP, o IP, é este protocolo que vocês têm aqui, ok? E o TCP é este protocolo. Mas na realidade, quando nós falamos de protocolos TCP e IP, estamos a falar destes protocolos todos que vocês veem aqui no, digamos, nesta apresentação, nomeadamente estes protocolos aqui, todos. Este protocolo UDP também, que está a nível, que digamos tem um funcionamento diferente, mas cuja função é a mesma do TCP/IP. Temos estes aqui,
que são protocolos a nível de internet, que têm a ver com roteamento, encaminhamento, ok? E depois temos protocolos de acesso à rede, ou seja, e daí o Ethernet ou o gigabit Ethernet. Esta figura está desatualizada, uma vez que hoje nós já temos comunicações muito acima do gigabit Ethernet, não é? E, portanto, aqui quando nós temos Ethernet estamos a falar de velocidades de 10 mega, Fast Ethernet seria de 100 mega e Giga Ethernet de 1 giga, que é o tipo de rede que nós temos na escola, mas que hoje, digamos, está desatualizado. No entanto, digamos, é só acrescentar aqui os outros protocolos e que geralmente têm mais a ver com velocidade do que propriamente a ver com a maneira como funciona a internet. Seguindo, então nós temos a nível da camada de, já agora recordando, já voltando atrás só para vocês verem, nós temos aqui os protocolos ARP e RARP, não é, que estão aqui. Estes protocolos têm a ver não tanto com a comunicação com a camada de cima, mas com a camada de baixo, ou seja, enquanto que os protocolos ICMP, eh, o IGRP, o EIGRP e o OSPF têm a ver com encaminhamento, estes protocolos aqui têm a ver com a camada de baixo e com a entrega dos pacotes nos dispositivos corretos. Portanto, eu penso que isto, o ideal seria estarem colocados aqui nesta zona, porque tem a ver sobretudo com a comunicação com as camadas de baixo, ou seja, fazem, mais concretamente, a tradução de endereços lógicos para endereços físicos. É disto que estamos a falar. No caso do ARP, ele converte um IP num MAC, e no caso do RARP, ele converte o MAC num IP, ok? Que é o Reverse ARP. Daí começar por R, ok? Passando então à frente, temos então o protocolo ARP, que faz a resolução de endereço lógico para endereço físico, e temos o protocolo de resolução inverso, que é o RARP, que faz o contrário, não é? Determina o IP a partir de um endereço físico. Vamos ver então como é que isto funciona. Temos então aqui uma situação de um computador que estão ambos na mesma rede. Não sei se já repararam nisso, mas podemos considerar que estão na mesma rede, que a rede é esta, ok? E, e temos então o dispositivo 46 e o dispositivo 104. E vamos ver então, tentar perceber como é que um computador comunica com o outro e como é que envia essa informação, tendo em conta o modelo TCP/IP. Pronto, basicamente então o que nós temos são as várias camadas, a camada de aplicação, a camada de transporte, internet, interface de rede, ok? Portanto, aquilo que nós temos então é que o endereço IP, ou seja, endereço lógico, é um endereço da camada internet, e o endereço físico, que é o MAC, é um endereço que está associado ao interface de rede, ou seja, é um código da própria placa de rede. E, portanto, quando nós queremos enviar qualquer informação para um dado computador com um determinado IP, na prática o que eu tenho que saber é qual é o MAC dessa placa, que é para enviar diretamente para o MAC dessa placa. E esse trabalho é efetuado então na camada da rede através do protocolo ARP. Ok? Pronto, posto isto, então aquilo que nós vamos ter é a aplicação em si. Pode ser, por exemplo, uma mensagem, pode ser um registro que eu vou enviar para outro computador. Basicamente, então, aquilo que ele vai fazer é passar essa informação à camada. Deixem-me só mudar aqui à camada. Portanto, ela vai passar da camada da aplicação, vai passar para a camada de transporte, depois da camada de transporte para a camada internet, ou seja, vai-lhe acrescentar o IP origem e o IP destino, e por fim, esse endereço destino, que será esse, vai ser convertido no respectivo MAC, utilizando o protocolo ARP entre esta camada e esta, ok? Portanto, quando eu envio então o pacote, aquilo que eu vou fazendo é colocando os dados dentro do pacote de transporte, que por sua vez vai ser colocado dentro do pacote de internet,
por sua vez, vai ser colocado dentro do pacote a nível físico que se chama trama, ok? Quando chegar aqui, o processo é ao contrário. O que ele vai fazer é abrir a trama e passar o pacote que está dentro para a camada de internet. Depois, a camada de internet vai abrir e vai passar a informação que traz para a camada de transporte, ou seja, os dados que vêm dentro da internet serão destinados à camada de transporte. Vamos ver depois como é que ele faz isso. E, por sua vez, a camada de transporte vai passar à aplicação propriamente dita. Portanto, o processo é este, vai metendo envelope dentro da envelope e depois o processo contrário que é, vai tirando, abrindo o envelope, tira um envelope que entrega na camada, que por sua vez tira o envelope que está dentro até à aplicação. Seguindo, temos então como é que eu consigo saber qual é o interface da rede destino. Já percebemos pelo protocolo ARP que nós temos uma correspondência entre endereços de internet 32 bits e endereços Ethernet 48 bits. Portanto, nós podemos até verificar isso em qualquer computador. Vamos executar cmd e vamos fazer aqui ARP-A, ok? E temos então aqui a correspondência entre os IPs, certo? Se vocês quiserem ver, então nós temos a correspondência entre os IPs, aqui, ok? E os endereços físicos. Neste caso, este é um endereço de broadcast, portanto não tem muito interesse, mas vemos, por exemplo, aqui este endereço, ok? Que eu terei que verificar porque é que aparece aqui, certo? Tá bom? Temos então aqui os dois endereços. Um endereço portanto, temos aqui a tabela ARP, não é? O comando que eu uso é precisamente o comando ARP e em que eu tenho uma correspondência. Esta tabela é dinâmica. Reparem que estes valores aqui são estáticos, não é? Porque são os que arrancam por defeito, mas se eu estiver a comunicar, eu neste momento não tenho o meu computador em rede, mas se tivesse, apareceriam aqui então os diferentes MACs e IPs das máquinas com quem eu já contactei, ok? Portanto, basicamente então, aquilo que acontece é que todos os computadores vão criar uma tabela ARP que depois vai ser utilizada pelo protocolo ARP para fazer a resolução de endereços lógicos, que é o IP, para endereço físico, que é o MAC, que tem 48 bits, ok? Portanto, o MAC address é um endereço de 48 bits, tá bom? Vamos então passar ao slide seguinte, em que temos então a explicação do ARP e do RARP, não é? Ou seja, o ARP converte endereços lógicos em endereços físicos, o RARP faz o contrário, converte um endereço físico num endereço lógico. Seguindo, vamos ver então aqui mais em pormenor a comunicação entre um computador e vamos utilizar aqui o comando FTP server, não é? Portanto, basicamente então aquilo que eu faço é, eu vou fazer o meu comando e este comando é basicamente digamos, utilização de uma aplicação, ou seja, de um comando FTP que está ao nível da aplicação naquilo que diz respeito ao TCP/IP. Então, aquilo que eu vou fazer é, ao executar o comando FTP server, em que FTP server digamos, o servidor, ou seja, ali, em vez de FTP server, eu podia ter 192, que é este valor que está aqui, porque eu parto do princípio que FTP server é o nome em rede do computador servidor a que eu quero aceder, e então este FTP server que está aqui poderia ser substituído pelo IP, ok? Poderia perfeitamente ser substituído pelo IP, correto? Portanto, o FTP server, então, eh, é, eu poderia colocar aqui FTP 192.168.246.104. Ao executar isto, eu vou executar a aplicação FTP
ok? Aplicação essa que vai utilizar então um resolver para determinar qual é o IP correspondente ao nome FTP Server. Isto utilizando DNS, ok? Portanto, quando eu estou aqui a falar em resolver, estou a falar do serviço DNS, que vai devolver então o endereço que vocês estão a ver aqui, correto? Reparem que ele devolve então o endereço consultando o DNS. Depois, o FTP vai pedir para estabelecer ligação com o IP 64. Não é? Para isso, o que é que ele vai fazer? Vai enviar o datagrama IP para o endereço IP. Ou seja, todo este processo, o que é que vai acontecer? Basicamente, aquilo que acontece então é que vamos introduzindo os dados dentro de um envelope que é passado à camada seguinte. Ou seja, quando eu passo a informação que eu quero enviar para o TCP/IP, o que ele faz é vai colocar os dados dentro do envelope TCP, que por sua vez vai enviar esse, esse envelope para a camada IP, ok? Camada IP, que está aqui, e que por sua vez que os computadores estão na mesma rede, ok? Aquilo que vai acontecer é que vai utilizar o protocolo ARP. Se não estivessem na mesma rede, o que é que ia acontecer? O pacote seria enviado para o gateway, ok? Portanto, eu teria que ter na rede um gateway e o pacote seria entregue no gateway. Ou seja, quando eu não encontro nenhum computador cujo endereço de destino esteja na rede, o que eu faço é envio para o gateway. Então, ele envia para o, o protocolo ARP, vai determinar qual é então o endereço MAC do computador e com isso vai entregar no computador destino. Caso o endereço de destino seja de outra rede, esse pacote será entregue no gateway, que será um router, e que por sua vez tratará de fazer o encaminhamento para a rede correta. Continuando, temos ainda a nível da camada de rede os pacotes ICMP. Os pacotes ICMP são os que vulgarmente nós chamamos ping, não é? Então temos várias, ou seja, estes pacotes na realidade servem para fazer vários diagnósticos em rede e como tal são também, digamos, comandos utilizados muitas vezes pelos hackers para obter dados de informação relativamente à rede. Um exemplo de um pacote ICMP é quando nós fazemos ping, quando fazemos o comando ping para detectar se o dispositivo está em rede ou não, se está a ser contactável, se está contactável, aquilo que acontece é que ele envia um pacote com este formato que vocês têm aqui. Portanto, tem o tipo, e os tipos há vários tipos de. Ou seja, eu posso definir vários tipos, precisamente porque isto é um pacote de diagnóstico, não é? E portanto, aquilo que nós temos então é a possibilidade de testar a nossa rede utilizando pacotes ICMP. Seguinte, vamos passar então agora à camada de transporte, que é a camada que está acima da camada de rede. Portanto, o que é que nós temos então aqui o que é que caracteriza a camada de transporte? Para já, os protocolos utilizados, que é o TCP e o UDP. Vamos ver depois qual a diferença entre eles, mas basicamente aquilo que eu lhes posso dizer já é que o TCP cria uma sessão e o UDP não cria uma sessão. É muito parecido, se quiserem, como exemplo mais fácil de entender, o UDP funciona um bocadinho como aquilo que vocês costumam ver nos filmes de piratas, em que eu meto uma mensagem dentro de uma garrafa, tapo e atiro para o mar e depois ela irá e alguém há de receber a mensagem, não é? Ainda que não seja assim tão aleatório no caso do TCP/IP, porque geralmente as garrafas acabam sempre por chegar ao destino, não é? Agora, nós nunca sabemos por onde é que elas vão, não é? E, digamos, não existe uma sessão propriamente definida, e se a mensagem tiver vários pacotes UDP, eles poderão chegar todos completamente desordenados e terão que ser depois ordenados, por isso terá que haver informação que permita ao computador que recebe reconstruir a mensagem original.
Portanto, ao conjunto formado pelo número do porto, que é uma característica da camada de transporte, e pelo endereço destino e pelo nome do protocolo de transporte, que neste caso será TCP/IP, portanto, portanto, ao conjunto então do porto e do destino, deixem-me só por aqui, do porto, ou porta, se quiserem, e endereço destino, nós chamamos socket, ok? Portanto, o socket então será o endereço lógico destino, o porto e o protocolo usado, que poderá ser TCP, no caso do TCP/IP, que poderá ser o protocolo TCP ou o protocolo IP. Ora bem, o pacote de nível da camada de transporte tem este aspecto aqui. Não é? O que é que nos interessa sobretudo? O que é que caracteriza sobretudo isto? Há aqui coisas importantes para quem quiser saber como é que funciona o protocolo, mas basicamente o mais importante é o porto de origem e o porto de destino. Os dados vão aqui. Portanto, este será o envelope da camada de transporte, ou seja, quando a aplicação tem qualquer informação para enviar, passa à camada de transporte que vai registar aqui o porto de origem e o porto de destino. Atenção que o porto de destino não vamos ver quais são as regras que existem algumas regras, não é? Depois o número de sequência, o número de confirmação e estes bits todos e a janela propriamente dita tem tudo a ver com o funcionamento do protocolo propriamente dito. Agora, do ponto de vista lógico, a mim interessa-me sobretudo a origem, o destino e os dados, ok? E, portanto, se na camada de rede nós temos os campos, os principais campos é o IP origem e IP destino, aqui é o porto origem e o porto destino. E vamos tentar perceber para que é que servem então o porto origem e o porto de destino. Eh, digamos que o porto origem e o porto destino têm basicamente eh, estas funcionalidades. Ou seja, o porto destino está definido. Existem, digamos, regras, ou RFCs, como estão aqui definidos, que definem então eh, os portos e, sobretudo, que definem que entre 1 e 1023 há um conjunto de portos pré-definidos. São, por exemplo, o 53, por exemplo, para o DNS, a porta 80 para o HTTP, a porta 443, que não está aqui, por exemplo, para o HTTPS, e assim sucessivamente. Portanto, cada protocolo tem a sua porta, e aqui que estamos a falar portas de destino, ok? Em que digamos, os sistemas se vão ligar quando querem comunicar através desse protocolo. Ou seja, os vossos computadores, sempre que quiserem obter informação de sistemas DNS, vão utilizar então o porto 53. Ok? Portanto, quando tiverem verificar as vossas comunicações, saberão que todos os pacotes que se estão a dirigir para a porta 53 serão pacotes que estão a tentar obter informação de servidores. Os portos cujo número estão entre 1024 e 65.535 são usados pelos clientes, ok? E poderemos usar em sistemas desenvolvidos por nós próprios, não é? Teremos que terem atenção e acho que podem inclusivamente ser reservados por empresas de maneira a digamos, que os serviços criados por essas empresas depois possam ser utilizados pelo resto da internet. Seguindo então, vamos passar aqui ao protocolo UDP. Como vocês veem, o protocolo UDP é muito idêntico ao TCP, com uma diferença. Como não é orientado a sessão, não precisa de um conjunto de campos que são necessários para fazer a gestão das sessões. E então aquilo que nós temos aqui é basicamente o porto origem, o porto destino, o tamanho de segmento e verificação de erros, não é? Ou seja, mesmo os campos básicos que eu necessito e os dados. Tá bom? Continuando, temos então aquilo que estávamos a falar há bocado, que é
protocolos com ligação, que é o caso de protocolo TCP, e protocolos sem ligação, que é o caso do protocolo UDP. Portanto, o protocolo com ligação necessita de uma troca de mensagens, ou seja, um conjunto de passos que são efetuados entre quem pretende ligar e com o servidor. Portanto, o emissor envia um pedido de sincronização, o receptor confirma o pedido de sincronização, troca a informação sobre os parâmetros da ligação lógica e envia uma mensagem de sincronização para o emissor, e o emissor retorna uma confirmação da aceitação da ligação e de início de transmissão de sessão. Isto, digamos, é uma daquelas fases em que existem vulnerabilidades em que o nosso sistema pode ser enganado. Pronto, basicamente então, o que é que nós temos? Protocolos da camada de transporte, desculpem, da aplicação, temos então o SMT, que é o correio eletrónico, transferência de ficheiros, o FTP simplificado. Isto serve para eu transmitir, por exemplo, durante a fase de arranque dos computadores e enviar ficheiros para o computador e assim arrancar, por exemplo, terminais a partir de servidores, não é? E por aí fora. Temos NFS, que permite-nos, por exemplo, partilhar ficheiros, DNS para resolução de nomes, DHCP para configuração de sistemas em rede, e a revisão relativamente então à camada da rede e de transporte está concluída.